Hoje, a gente vai fundo numa investigação bem particular. A de um pesquisador que decidiu olhar com uma lupa a ideologia que pode estar escondida no ensino de física. É quase uma jornada de detetive, sabe? Passando por documentos oficiais, políticas globais e até emendas de curso para descobrir o que de fato está sendo ensinado nas entrelinhas. Para começar, vamos pensar naquela imagem clássica que a gente tem da ciência, né? Uma herança lá do iluminismo, a ideia de que a razão é a nossa grande guia que promete um sistema perfeito, todo ordenado para a gente entender o universo. É a promessa de clareza, de verdade pura. Só que essa visão tão idealista logo de cara é colocada em xeque. O pesquisador que a gente está seguindo aqui, ele destaca um ponto bem importante, citando o filósofo Lukács. Depois de 2 guerras mundiais, Guerra Fria, ficou bem claro que a mesma ciência que prometia salvar o mundo também podia ser, e foi, uma ferramenta de destruição em massa. Isso leva a gente para a pergunta central que move toda essa investigação. Se a ciência não é boa nem má por si só, mas sim uma ferramenta, então como é que a gente está ensinando a usar essa ferramenta? O pesquisador defende que a superespecialização no ensino de ciências acaba criando um fenômeno chamado alienação, um preço bem alto que a gente paga pelo avanço do conhecimento. E é aqui que está o centro do problema. Não se trata só de decorar fórmulas ou fazer experimentos. O pesquisador identifica uma crise fundamental na formação dos professores de física. Um processo que ele vai chamar de alienação. Mas o que isso quer dizer exatamente? Para entender o argumento, é preciso saber que ele define a alienação de um jeito bem específico, com base na teoria marxista. Não é só sobre se sentir distante, desconectado. É a ideia de que a hiperespecialização na ciência nos fragmenta tanto que a gente perde a noção do nosso papel como cidadãos. Nessa visão, ao focar só no lado técnico e ignorar o contexto social e político, a ciência acaba, querendo ou não, servindo aos interesses do sistema econômico que está aí. Ok, então vamos mergulhar na investigação de vez. A primeira pista que o pesquisador analisa é o documento oficial que rege a formação de todos os físicos no Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais. É tipo o manual de instruções para criar um físico. O pesquisador chama a atenção para os verbos usados nesse documento: dominar, descrever, diagnosticar. A análise dele sugere que essa linguagem revela um foco muito, mas muito técnico, quase como se o cientista fosse um mecânico do universo. A ênfase é toda em manipular conceitos, aplicar teorias. Mas e aí? Onde fica o espaço para refletir criticamente sobre o impacto social e ético dessa ciência toda? E é aqui que a investigação acha uma contradição que é, no mínimo, fascinante, dentro do próprio documento oficial. Ele basicamente exige que 2 filosofias opostas convivam. De um lado, a tradicional, onde a verdade é uma só, absoluta. Do outro, a contemporânea, que aceita múltiplas verdades. O documento quer manter a base tradicional, mas ao mesmo tempo se preparar para novas demandas. Ué, como é que se concilia o inconciliável? E aqui vem o pulo do gato. O pesquisador encontra a solução dentro do próprio problema. Ele identifica o que chama de brechas legais no documento, sabe? Aquelas cláusulas que falam em absorver novos métodos de análise ou ter contato com outras ciências. Elas são vistas como a porta de entrada. Elas podem ser usadas para justificar, legalmente, a introdução de uma metodologia diferente, mais crítica, como o materialismo histórico dialético que analisa a ciência a partir das suas relações sociais e econômicas. Agora a gente vai para a próxima etapa e a coisa fica ainda mais profunda. O pesquisador argumenta que essa agenda contemporânea que aparece nos documentos não surgiu do nada. Ele rastreia a origem dela até um impulso ideológico global, financiado por grandes organizações internacionais. Esse slide aqui mostra perfeitamente essa cadeia de comando. Segundo essa análise, funciona mais ou menos assim. A OCDE e a Unesco estabelecem diretrizes educacionais, muitas vezes como condição para financiamento. Essas diretrizes, então, são incorporadas nas leis nacionais, como a LDB e os PCNs, e, no fim da linha, chegam na sala de aula, no currículo do Instituto Federal de Sergipe, que foi o caso estudado. Para sustentar esse argumento, o pesquisador analisa a obra de Edgar Morin, que é uma grande influência para a Unesco. Morin vê a história como uma série de eventos imprevisíveis, quase acidentais. O pesquisador contrapõe essa visão, dizendo que ela ignora métodos de análise como o materialismo histórico. Ele argumenta que essa outra abordagem não vê a história como algo aleatório, mas como um processo com leis e padrões, a ponto de, segundo ele, ter sido capaz de prever grandes eventos, como a Primeira Guerra Mundial. Então, qual seria o objetivo final de tudo isso, segundo essa investigação? A análise conclui que a agenda internacional, com essa roupagem de educação para o futuro, na verdade visa substituir a análise da sociedade de classes
por temas como multiculturalismo, identidade e globalização. Uma mudança que parece sutil, mas que tem implicações bem profundas. E agora a investigação se afunila, chegando no seu clímax. A gente sai dos documentos nacionais e das políticas globais para focar numa única pecinha de evidência, a ementa de uma disciplina na universidade local. É bem aqui que a teoria encontra a prática. O pesquisador bota a lupa na disciplina Filosofia da Educação. É uma matéria do primeiro período, com uma carga horária de 45 horas. E é nesse pequeno espaço do currículo que ele encontra a prova que considera a mais contundente da sua tese. A estrutura da bibliografia, segundo ele, diz tudo. Na lista básica, a obrigatória, a gente encontra pensadores como Dewey e Rousseau. Enquanto isso, obras com uma perspectiva claramente marxista são jogadas para a lista complementar. A implicação disso na prática, segundo a análise, é óbvia. A visão crítica sobre a sociedade não é um pilar do curso. Vira um extra, algo que depende da boa vontade do professor, em vez de ser parte essencial da formação. E para pesquisador, isso não é uma coincidência de jeito nenhum. Ele vê isso como a arma do crime, digamos assim. A exclusão deliberada de certas visões do centro do currículo é uma escolha política. É a hegemonia em ação, normalizando uma forma de ver o mundo e deixando outras à margem. Mas a análise não para na crítica, não. O pesquisador vai da denúncia para a ação, propondo uma intervenção bem concreta. Ele elabora um novo plano de aula, uma reformulação radical daquela ementa. E essa aqui é a proposta dele. Autores como Mésaros, Marx e Engels saem da margem e vão direto para o centro da bibliografia básica. A mudança é nítida. A perspectiva crítica deixa de ser uma opção e passa a ser fundamental para a disciplina. E essa mudança na lista de livros, na verdade, reflete uma mudança de propósito. O objetivo antigo, que estava implícito no currículo oficial, era preparar mão de obra para o mercado. Já o novo objetivo, baseado em pensadores como Mésaros, é desenvolver uma consciência crítica para construir uma educação que vá para além do capital. No final das contas, a reformulação de uma única ementa de curso acaba servindo como microcosmo de uma luta muito maior. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem provocadora que vai muito além da física ou da filosofia da educação. Ela nos força a questionar. A educação serve para nos adaptar ao sistema que já existe ou para nos dar as ferramentas para transformá-lo? A resposta, pelo visto, pode estar escondida na bibliografia de um curso.